Nessa aula vamos estudar tuplas. Tuplas são uma forma de armazenar dados de diferentes tipos em um único dado. Tuplas têm tamanhos fixos e podem ser duplas, triplas, quádruplas, assim por diante. Por exemplo, aqui temos uma dupla de um dado numérico e um dado caractere. Aqui temos uma dupla de dois dados numéricos. Aqui temos uma tripla de um dado caractere, uma string e um dado booleano. Aqui temos uma tripla de uma lista de dados booleanos, um dado numérico e um dado caractere. O construtor de dado para tuplas é o abre parênteses seguido dos dados separados por vírgulas e o fecha parênteses. O construtor pode ser usado para construir uma tupla ou para desmontar no casamento de padrão de uma função. Por exemplo, aqui temos a definição da função primeiro, que recebe uma dupla de valores x e y e retorna o x. Veja o tipo dessa função. Ela recebe uma dupla de tipos A e B e retorna um valor do tipo A, que é o tipo do primeiro elemento da dupla. Aqui temos a função segundo, que recebe uma dupla de valores x e y e retorna o y, que é o segundo valor da dupla. Veja o tipo dessa função segundo, recebe uma dupla de A e B e retorna um dado do tipo B. Veja que na função primeiro não precisamos no corpo da função do valor de y, então podemos substituir o y por sublinhado. A mesma coisa na função segundo para o tipo de x. Funções similares a essas já existem na biblioteca Prelúdio de Haskell, com os nomes de first e second. É importante notar a diferença de uma função que recebe como parâmetro uma dupla de valores de uma função que recebe dois valores como parâmetro. Veja esse exemplo de duas implementações da função maior. Olhe a sintaxe e vejam a diferença dos tipos. A primeira função recebe um único parâmetro que é uma dupla de valores. Nesse caso, os valores da dupla têm o mesmo tipo, porque eles estão sendo comparados. Então, a função recebe uma dupla de A e retorna um valor do tipo A. No segundo caso, a função tem dois argumentos de mesmo tipo também. Um argumento do tipo A, um segundo argumento do tipo A e retorna um valor do tipo A. Vamos agora executar no interpretador alguns exemplos envolvendo compreensão de listas e duplas. Veja que nesse caso eu montei uma lista de duplas XY, tal que X vem da lista 1, 2, 3 e Y vem da lista com os elementos 4 e 5. Veja que foi montada uma lista de duplas com todas as combinações possíveis dos elementos da primeira lista com os elementos da segunda lista. Agora uma lista de duplas com elementos de tipos distintos. Agora um exemplo de uma lista de triplas cujos valores sejam elementos inteiros e que satisfaçam as dimensões de um triângulo retângulo. Aqui na última parte da definição, temos a expressão que deve ser verdadeira. Uma expressão relacional com o operador relacional de igual. E esse caractere aqui é o operador de potência. Então aqui é x elevado a 2, y elevado a 2, e elevado a 2. E aqui está a lista de triplas que satisfazem a essa expressão relacional. Vamos implementar uma função envolvendo listas e duplas, uma função similar à zip do prelúdio de Haskell.
A função deve receber duas listas e construir uma lista de duplas, sendo que o primeiro elemento da dupla vem da primeira lista e o segundo elemento da dupla vem da segunda lista. A função deve executar até que termine os elementos de pelo menos uma das listas. Um exemplo de execução. Aplicando a função zipLin a uma lista contendo os valores 1, 2, 3 e a uma lista contendo as letras A, B, C e D, teremos como resultado uma lista contendo a dupla 1A, que é o primeiro elemento da primeira lista e o primeiro elemento da segunda lista, 2B, o segundo elemento da primeira lista e o segundo elemento da segunda lista, 3C, o terceiro elemento da primeira lista e o terceiro elemento da segunda lista. Vamos à implementação. Coloquei a assinatura de tipos para nos auxiliar na implementação. Vejam que essa função recebe como parâmetros duas listas e deve encerrar sua execução quando uma delas não tiver elementos, quando uma delas for vazia. Nesse caso, a função deve retornar uma lista vazia. Vamos ter que construir dois casos base, se a primeira lista for vazia e se a segunda lista for vazia. Quando as duas listas têm elementos, devemos construir uma dupla com a cabeça da primeira lista e a cabeça da segunda. E a cauda dessa lista que estamos construindo vai ser construída por uma chamada recursiva dessa própria função, passando como parâmetro a cauda da primeira lista e a cauda da segunda lista. E assim temos nossa função definida. Vou salvar o programa e ir para o interpretador para fazer um teste. Estando no interpretador, posso dar um 2.L para fazer a carga do programa. E vamos executá-lo. Vamos declarar agora a função que faz o processo inverso. Recebe como parâmetro uma lista de duplas e retorna as duas listas. Uma lista com os primeiros elementos das duplas e uma lista com os segundos. O problema é que uma função pode retornar apenas um valor. Por isso, faremos a função retornar a uma dupla com as duas listas. Aqui está a assinatura da função. A função deve receber uma lista de duplas e retornar uma dupla com duas listas. O caso base da recursão é quando a lista é vazia. Nesse caso, devemos retornar uma dupla com duas listas vazias. Na segunda alternativa, desmontamos a lista em cabeça e cauda e aproveitamos para desmontar a cabeça numa dupla XY. Então construímos uma dupla de listas. A primeira lista tem cabeça X, a segunda cabeça Y. Para construir a cauda da primeira lista, temos que fazer uma chamada recursiva, passando a lista XYS. Mas essa chamada retorna uma dupla de lista. Por isso usamos a função first para pegar a primeira lista. Um processo similar é feito para a segunda lista. Terminada a declaração, vamos fazer um teste no interpretador. Vamos salvar essa definição e carregá-la com 2.R. A função zip deve fazer exatamente o contrário que a função zip. Então vamos chamar a função unzip passando o resultado da função zip.
Temos aqui uma dupla de listas com as duas listas que foram passadas para a função zip. Voltando ao editor. O problema com essa definição é que ela faz duas chamadas à função unzip exatamente iguais. Podemos alterar isso usando uma construção sintática da linguagem que é o where. Dessa forma, definimos que o resultado dessa alternativa é uma dupla de listas, sendo a primeira lista x_xs e a segunda lista y_ys. Agora, o que são xs e ys? São o resultado desta chamada de unzip que está definido aqui no where. Então, unzip retorna uma dupla de listas, a primeira lista é atribuída a xs e a segunda lista dessa dupla é atribuída a ys. Usando o where, a gente evita as duas chamadas recursivas de unzip.